bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham na produção musical. E seguindo a norma do nosso canal, hoje iremos estudar sobre a finalidade do espalhamento espectral na edição musical. E eu espero, senhores, que ao fim desse estudo eu consiga levar à luz aos inscritos desse canal que me solicitaram esse estudo. Mas antes de iniciarmos, eu quero deixar registrado o meu sincero agradecimento à nossa família do áudio que tem me prestigiado com incentivo e prova de amizade. Isso seja através dos e-mails, seja através dos comentários aí embaixo, ou deixando aí o seu joinha que demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos. A toda a família do áudio, meu sincero muito obrigado, e se você ainda não faz parte dessa família, se inscreva para que assim junto possamos desvendar esse maravilhoso mundo das produções musicais. Dito isso, então, vamos ao nosso estudo de hoje. Se procurarmos um significado para a palavra espalhamento espectral, encontraremos essa definição. É uma técnica de modulação em que a largura de banda usada para a transmissão é muito maior do que a banda mínima necessária para transmitir a informação. Então isso quer dizer o quê? Que desta forma a energia do sinal transmitido passa a ocupar uma banda muito maior do que a da informação. Até aqui parece tudo muito complicado, mas tudo isso aqui é muito simples. E é uma técnica antiguíssima usada dentro do áudio. Embora essa técnica também tenha sua aplicação de modo muito mais abrangente, né? E nesta forma eu vou usar o processo apenas que está dentro do áudio. Não vou me interessar pela aplicação dessa técnica fora do áudio. E para isso, eu irei usar o sonar platino, mas deixando registrado que todos os procedimentos a qual vou utilizar aqui tem o mesmo processo, seja na DAW utilizada por você, seja ela o Pro Tools, Nuendo, Cubase, Studio One, Soundforce, etc. Dito isso, vou abrir aqui o meu sonar e vamos nos focar no tema. E por aqui ser um canal de estudo do áudio, eu sempre faço alguns comentários inerentes ao assunto que tem relação não com a técnica em si, mas com todo o processo que se formou a técnica, para que assim a gente possamos entender o processo de forma mais abrangente. Então, uma coisa que nós já sabemos, que o áudio tem por sua natureza ser de origem mono, e durante anos ele foi gravado e escutado nesse estado, né? Quando a gente escutávamos os discos de vinis, e isso até a data de 1957, que aí apareceram os aparelhos estéreo, como é até os dias de hoje. Sabemos também que o estéreo, o que significa esse sistema estéreo? Consiste num sistema de reprodução do áudio que utiliza dois canais de sons distintos, né? Um direito, uma caixa direita, uma caixa do lado esquerdo, sendo que cada uma leva informações distintas. E naquela época a primeira coisa que se pensou na criação do estéreo, né, foi tinha que se dividir a banda de frequência com a finalidade de ampliar o áudio dentro do campo de escuta do ser humano. Então foi pensado nisso, já criamos agora estéreo, podemos dividir o instrumento para que assim fizesse o quê? Desse um sentido de ambiência, ou seja, de espalhamento desse áudio, criando sim a ilusão de lugar, ou seja, você está escutando o disco, é como se você estivesse sendo levado para aquele lugar, para um palco, e está ali a banda de frente para você, né? Aquele palco físico. Então, quando você escuta, cria esse ambiente através das caixas, coisas que nós já estudamos aqui sobre elemento fantasma e outros assuntos. Então, senhores, a solução para o problema de divisão desse sinal, para que o sinal mono se transformasse em estéreo, o que se chegou à conclusão na época foi a criação dessa técnica do espalhamento espectral através de filtro. O sinal mono, então, agora era dividido para uma saída estéreo com filtragem diferente em cada canal. Ou seja, nós já vimos isso antes. Eu vou aqui demonstrar aqui em desenho, fazendo uma coisa bem rústica, bem básica, para que a pessoa possa entender o que eu estou dizendo. Inclusive, já mostrei essa técnica aqui dentro com a guitarra, para a gente ampliar o campo de uma guitarra ou de um instrumento qualquer. Mas com o tempo, essa mesma técnica desse espalhamento espectral criou-se um novo nome, e com essas inovações criadas dentro da própria técnica, foi batizada de pseudo-estéreo, sendo regra padrão agora do processo. E para o entendimento prático, eu vou mostrar a técnica em um desenho. Todo o processo, eu vou passar aqui para o pente, se baseia no seguinte: vamos supor que isso aqui é a onda de frequência de uma canção total, né? Tá aqui a onda de frequência. Então o que se fazia? Pegava o sinal mono, duplicava isso aqui, né? Esse sinal aqui, vamos ver se consigo imitar aqui, ó. Duplicava ele, e dessa forma ele fazia o seguinte: dividia. Isso aqui ia para um lado, aí isso aqui já não iria. Esse aqui, daqui para cá ia para um lado, daqui para cá ia para outro, daqui para cá ia para um lado, daqui para cá ia para outro.
Então, quer dizer, é assim. Então, dividia a banda de frequência, fazendo que cada parte dela, e isso também não é feito assim de agarro, era feita através das oitavas de frequência, eles dividiam isso. Então, dessa forma, ficava assim, de 80 para baixo ia para o esquerdo, vamos supor, de 80 a 160 Hz para a direita, de 160 a 320 Hz para a esquerda, e assim ia sucessivamente adiante. Mas aí, senhores, existe uma preocupação que eu vou falar aqui, que é uma coisa até que não é muito exposta, é uma coisa que eu posso estar até errado, mas cheguei a essa conclusão. Nós sabemos que a banda de frequência aqui, essa banda aqui, que é a área dos graves, ela tem o que? Energia. Então aqui a banda dos graves, como ela tem energia, nós sabemos que tudo que tem energia, que é grave, ou que precisa que esse sinal sobressaia sobre toda a mix, sobre todos os outros instrumentos, por obrigatoriedade, ela tem que sair nas duas caixas, né? Para que assim ela tenha maior energia, maior potência, maior volume, maior dinâmica na saída, em relação às outras frequências, aos outros instrumentos. E o grave, necessariamente, ele precisa de energia, que se sair só o gravão numa caixa só, vai sobrecarregar um lado. Então, para que essa energia seja assim distribuída, distribui entre as duas vias, como é o caso do contrabaixo, né? Por isso que ele é centralizado dentro da mix. Então, eu acredito que essa técnica funciona bem, mas desde 160, vamos botar assim, mais ou menos, para frente. Aí sim, ela vai começar a funcionar bem, porque você deixa isso aqui para as duas vias, saindo nas duas vias, e distribui todas as outras. Dito isso, então, vamos dar prosseguimento. Então, essa técnica ela é muito usada até os dias de hoje, muito usada para tirar a gente de situações ruins, quando a gente queremos ter um sinal mono e aumentar, ampliar o campo desse sinal, né? Então, nós temos, por exemplo, uma gravação de um violão, ele está em mono, e nós queremos ampliar esse sinal entre as duas caixas, então nós usamos essa técnica. E eu já demonstrei ela aqui. Eu vou demonstrar ela aqui de uma forma, vou usar aqui um EQ da Wave, mas os senhores podem fazer isso através das oitavas aqui, porque já está pronto, já tem até um preset, que isso é tão usado que já vem como preset em muitos dos EQs. Eu vou usar aqui um da Wave. Aqui está o plugin, eu vou fechar aqui e vou logar o preset, que ele está aqui, pseudo estéreo. Então veja o que esse equalizador com esse filtro faz. É aquilo que eu disse antes. Ele vai dividir. Então ele pega esse sinal mono e divide. E na saída desse EQ, ele já vai distribuindo os sinais pelas caixas. Então o plugin já está aqui. Eu vou agora utilizar, vou diminuir um pouco aqui e vamos ouvir como vai sair. Primeiro eu vou bypassar ele mono puro. Agora vou colocar o plugin com o seu filtro em pseudo estéreo. Sem. Com. E na época que se fazia isso, ele jogava o equalizador, duplicava o sinal do áudio, como eu vou duplicar aqui, cronar ele, e já tem um equalizador. E ia se criando aquele filtro, né, nas duas partes, dividindo assim o sinal. Jogava um para L e outro para R. Então, eu acho que isso aí já foi explicado antes, não preciso dizer. Isso foi apenas para tirar a dúvida dos senhores. E para ficar melhor ainda, o que se fazia? Dava um atraso na casa de 1 a 40 milissegundos. Usava um delay logo abaixo de uma parte do equalizador, aqui de uma parte das tracks, usava um delay com um atraso de 1 a 40 milissegundos, para criar um ambiente ainda maior ainda, quando se queria criar um ambiente maior. Então, senhores, uma coisa interessante que eu inclusive já falei aqui, esse processo ele pode ser usado na mixagem, né, no material individual, quando você tem uma mix que se encontra com um instrumento que está pobre de base, assim você cria esse efeito pseudo-estéreo para enriquecer a base. Mas hoje no mundo real, né, existe diversas técnicas fora dessa, com o mesmo processo, né, ao qual durante outros estudos eu vou demonstrar aqui. E para que não fique extenso, eu vou parar por aqui, que foi só a resposta que os inscritos me pediram para que eu falasse dessa técnica, então já foi demonstrada. Existe no mundo atual diversas técnicas com o mesmo processo, ao qual durante nossos estudos eu posso demonstrar isso aqui. Essa técnica é muito interessante, como eu já disse, que você tem, por exemplo, um instrumento dentro de uma mix que ela tá pobre, né? Por ela ser mono, ela tá pobre na base de uma composição. Então você cria um pseudo estéreo para aumentar o campo, a largura de campo desse instrumento, vamos supor assim, de uma guitarra ou de um violão, criando assim mais ambiência, mais profundidade, mais base. Então termino por aqui, pedindo ao bom Deus que abençoe a cada um dos senhores, perdoe a minha língua presa, minha forma de falar errada, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.